Olá, pessoal do segundo A, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Olha só, nessa videoaula nós vamos verificar uma aplicação dos determinantes. Nós utilizamos os determinantes em várias situações e vamos começar a ver algumas delas, das mais simples primeiro. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, roda a vinheta. Então, a aplicação que nós vamos ver hoje é a seguinte, será a primeira delas. Uma questão caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que diz o seguinte, ó, o valor de x na equação, e dá esse monte de coisa aqui, né? O valor de x então é quanto, né? Então, uma das utilidades dos determinantes é justamente essa, você escrever uma equação usando determinantes. Aqui está o igual da equação, ó, né? Igual a 8, numa equação você já está familiarizado com isso. Agora, do lado esquerdo, ao invés de ele dar lá, sei lá, por exemplo, 4x mais 2, né, 5x menos 4, qualquer expressão algébrica que seja, ele está te dando aqui a soma de dois determinantes. Eu creio que nós já dissemos que os determinantes também podem ser representados por essas duas barras. Veja que a diferença do determinante para a matriz é que da matriz é um colchete. Alguns mais velhos usam parênteses, né? Aqueles parênteses enormes assim, mas a matemática moderna pede para colocar colchetes. Agora, quando não tem colchetes e muito menos parênteses, trata-se então da notação de determinante. Então nós temos uma matriz aqui e essas duas barrinhas indicam o determinante dessa matriz aí. Somar, então aqui vai dar um resultado. A esse resultado nós vamos somar o valor de um outro determinante. Observe que aqui é um determinante de uma matriz 3 por 3 e aqui um determinante de uma matriz 2 por 2. Esse é o típico problema que nós vamos fazer passo a passo, uma coisa de cada vez. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o determinante, o primeiro determinante. Eu estou chamando esse de 3 por 3 de primeiro e esse de segundo. Então vamos calcular, lógico, em primeiro lugar, o primeiro determinante. Aqui estão os elementos da matriz, que eu copiei de lá, ó, x menos 1, 3, x menos 1, 3, confira aí, vê que está certinho a mesma matriz de lá. E nós vamos utilizar para achar o determinante, no caso de matriz de ordem 3, né? Matriz 3 por 3, vamos usar a regra de Sarri, que algumas pessoas insistem em falar regra de Sarros. Bem, você já sabe que para aplicar a regra de Sarri, nós precisamos acrescentar aqui, ó, as duas primeiras colunas. Vamos fazer isso uma única vez. As duas primeiras colunas acrescentadas aqui, olha lá. X menos 1, 0, 1, 0, 1. 2 menos 2, 2 menos 2. Então está prontinho aqui o nosso algoritmo para nós começarmos a achar o determinante dessa primeira matriz. Bem, como você já sabe, a primeira coisa que nós vamos fazer é multiplicar os elementos desta linha aí, da diagonal principal. É chamada diagonal principal, né? Porque na verdade isso não é bem uma diagonal. Ela é diagonal se estiver aqui na matriz, mas aqui não é diagonal, né? Mas enfim, a gente chama assim de diagonal porque ela se assemelha a uma diagonal. Olha, 6 vezes 1 vezes 6, professor, dá 6x. 6 vezes 1 vezes x dá 6x. Eu vou somar com o que agora, professor? Vamos ver lá. Aqui vai ficar 2 vezes 4, 8, mais vezes menos 1. Vamos somar então com menos 8. E a terceira parcela vai ser quanto? Bom, aqui você está vendo que na linha, nessa diagonal aqui, ó, existe o número 0. Portanto, o resultado é 0. E ao somar, ao tentarmos achar o valor que vai ficar aqui, nós nos deparamos com a seguinte situação. Como é que tem 6x, e aqui esse mais com esse menos vai resultar em menos, nós vamos ter que colocar esse resultado aqui, ó, 6x menos 8. Nós não vamos poder juntar esses dois camaradas.
Então, nesse caso aqui, o resultado das operações das diagonais principais, vamos chamar assim, de diagonais principais, não resulta em um valor numérico, porque aqui no meio tem um x. Então, por isso que, como nós não sabemos ainda o valor do x, aliás, esta é a pergunta, nós não vamos poder fazer essa operação aqui, hein? Não vai por 14x não, tá? Então vamos deixar 6x menos 8, que é esse 6x daqui, menos esse 8 daqui. Façamos agora os produtos, né, as continhas de multiplicar no outro sentido. Primeira coluna ali, você está vendo, a primeira diagonal, você está vendo que vai dar 6, né? Está acompanhando? 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Na próxima, você vai ver que vai dar quanto? Olha só, aqui tem menos 2 vezes 4 dá menos 8 vezes x, então vai dar menos 8x. Mais uma vez, obtendo aí uma resposta que não vai ser numérica do lado esquerdo também. E na última linha, na última diagonal, veja que vai dar zero, né? Porque temos esse zero aqui no meio das multiplicações, vai matar todo mundo aqui. Portanto, desse lado também, semelhantemente a esse, vai ficar só esse 6 e esse menos 8x. 6 menos 8x. Da mesma forma, não podemos juntar os dois. Mas não se preocupe muito com essa situação, porque esse daqui, ó, que eu estou grifando aqui à direita, é um dos números que nós vamos, uma das expressões que nós vamos usar. E a outra vai estar aqui. E o que nós devemos fazer com isso aqui mesmo? Uma operação de subtração, né? Quem? Esse primeiro, esse da direita, menos esse da esquerda. Você já aprendeu isso na aula anterior. Portanto, olha só, o módulo, né? O módulo não, perdão, está com cara de módulo, mas não é módulo, né? O determinante daquela matriz, eu copiei ali, ó, é igual a quem? Vamos ver aqui, ó, é igual a 6x menos 8, que é essa parte daqui, menos quem? 6 menos 8x, menos 6 menos 8x, ao detalhe do parênteses. Por quê? Porque a operação de subtração, ela exige que se eu estiver subtraindo uma expressão, como é o caso aqui, essa expressão tem que ficar entre parênteses. Agora, o que vai acontecer? Esse sinal de menos fará trocar o sinal desses dois elementos aqui de dentro da seguinte maneira. Olha só. Então, 6x menos 8 continua. Esse 6 é positivo, ele fica, então, negativo. E esse 8x, ele é negativo, ele vai ficar positivo. Isso são aprendizados lá das séries iniciais ainda, né? Bem, e agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos juntar letra com letra, 8 mais 6 dá 14x. E número com número, 8 e 6 dá 14. Como os dois são negativos, menos 14. E aqui está, né, vou pegar aqui vou pegar aqui a minha canetinha para mostrar para você agora, ó, mudei até a cor aqui, hein? Agora ficou uma amarelinha aqui. 14x menos 14, o que é isso? É o primeiro determinante, o determinante disso aqui, ó, tá? Esse aqui, isso aí essa expressão é esse determinante. Professor, eu vou pegar o apontador para mostrar. Isso daqui é o determinante desta matriz, desse primeiro determinante aqui, ó, dessa primeira matriz 3 por 3. Para chegar aqui, nós usamos a regra de Sarri. Vamos agora, no próximo slide, calcular esse outro determinante. Mas esse aqui vai ser mamão com açúcar, né? Por quê? Porque é um determinante de uma matriz 2 por 2. Você já sabe fazer. Vamos lá, então, para o próximo passo. Então, vamos continuar aqui calculando o determinante aí da matriz pequena, dessa matriz 2 por 2, né? Então, você já sabe que para fazer esse cálculo, nós vamos pegar esses dois valores da diagonal principal e vamos multiplicar, e você já sabe que dá 4. E aqui também nós vamos multiplicar esse por esse, matriz secundária, menos 4. E no fim, nós vamos ter que fazer este valor menos esse, né? De trás para frente aqui que faz, tá? Bem, mas vamos fazer de acordo aí com o que nós já definimos, que é escrevendo os valores, né? Direitinho,
de acordo com a definição. Então, como é que eu calculo esse determinante aqui? Primeiro eu multiplico esses dois, 1 vezes 4, está aqui, ó, 1 vezes 4. Depois eu tenho que fazer uma conta de menos com o resultado desses dois. Menos 2 vezes 2. Como menos 2 é negativo, tem que pôr entre parênteses. E aqui eu tenho que pôr tudo entre parênteses por causa desse sinal de menos. Eu já expliquei isso na etapa anterior. Bem, só para você ter uma ideia, então, ó, esse 1 vezes 4 é o produto dos elementos da diagonal principal. E esse outro produto é os elementos da diagonal secundária. Acho que você está acompanhando isso, né? Agora veja só, esta parte interna aqui desses parênteses, essa é menos 2 vezes 2, vai dar menos 4. E aqui 1 vezes 4 vai dar 4. Então vamos chegar naquilo que nós já tínhamos chegado aqui do lado, né? 4 menos 4. E essa combinação, você sabe que se transforma em mais, e o resultado, portanto, é como se fosse 4 mais 4, 8. Perfeito. Já temos aí, então, os dois determinantes. O determinante da primeira, né? O primeiro determinante da matriz 3 por 3 e agora o segundo determinante. O que nós vamos fazer agora? Para finalizar, nós vamos pegar o 14x menos 14, que é quem? É o primeiro determinante, que nós vimos no slide anterior ainda. Mais quem? Isso está lá na equação, né? Mais quem? Mais o segundo determinante, que é esse 8 que acabamos de achar. E tudo isso é igual a 8. Onde está esse 8? Lá no exercício. Né? Veja lá o vídeo do começo novamente, e você vai ver que aqui está o determinante grande, mais o determinante pequeno, igual a 8. Bom, agora nós temos aqui uma equação de primeiro grau muito simplória, né? 14x menos 14 mais 8 igual a 8. Existem várias maneiras de você chegar rapidamente ao resultado, mas vamos fazer aqui, ó. Primeiro vamos isolar o x, né? Então fica só 14x aqui, o 8 já está lá, esse 8 aqui, ó, é esse. O menos 14 muda de lado, vira mais 14, e esse mais 8 vira de lado, muda de lado, fica menos 8. O que nós vamos fazer agora? Está aqui, ó, do lado direito da tela. O 14x continua ali, e aqui dá 8 mais 14 menos 8, que é uma repetição do que eu tinha posto aqui. Vamos ver qual é o resultado daquilo ali? 8 mais 14 menos 8 dá 14. Né? E se 14x é igual a 14, é porque o nosso x procurado é o número 1. Tem uma corzinha dourada aqui, para colocar dentro aqui de um quadradinho a nossa resposta bonitinha. Aí está um exemplo de aplicação de determinantes. Né? Então você pode dar fornecer, né? Escrever uma equação usando os determinantes. Numa próxima videoaula nós vamos fazer outro tipo de aplicação do determinante. Até mais!